casas. Amados irmãos, o capítulo 41 é um capítulo profético. Isaías foi o instrumento de Deus para o seu povo Israel, e a visão de Isaías era futurística e também presente. E aqui, no meio à luta, sofrimento, Deus, usando o profeta, prometeu que suscitaria, que levantaria um libertador para o seu povo. Glória a Deus, já falava acerca de Jesus. E tomando este texto, eu quero falar sobre o tema: não precisamos ter medo. Diga comigo, não precisamos ter medo. Glória a Deus. Mas todo mundo tem medo, verdade. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, existem duas situações no medo que as pessoas sentem. Aquele medo que se torna pavor, aquele medo que leva a pessoa a ficar assombrado, aquele medo que leva as pessoas a ficarem apavorados ou apavoradas. Glória a Deus. E existe um outro medo que é natural em qualquer pessoa, que são sustos que atravessa quando impactados por situações adversas. Medo não é apenas terror das coisas, mas também medo pode se tratar de temor. E nessa noite, Deus, usando o profeta Isaías, ele diz algo muito interessante. Tu, ó Israel, servo meu. Observe que, falando com o seu povo, ele faz lembrar que ele não é qualquer povo, ele é servo do Senhor. Glória a Deus. Depois ele volta-se a Jacó e ele diz que elegeu a Jacó. Glória a Deus. Ele diz que ele é descendente de Abraão. Estou no versículo 8. Meu amigo. Glória a Deus. Ele traz a linhagem e ele diz que Jacó, ele é descendente de Abraão e Abraão é o seu amigo. Ele está tentando mostrar que Jacó não precisava ter medo, que Jacó era descendente de Abraão e Abraão era o seu amigo. E no versículo 9, ele diz o seguinte: tu, a quem tomei, foi eu que te tomei das extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos e te falei: tu és meu servo, eu te escolhi e eu não te rejeitei. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que Jacó, sendo falho, fraco e ter cometido vários erros, ele não o rejeitou. Pelo contrário, ele o perdoou. E muito mais do que isso, ele chamou. E mais, ele elegeu. Ele fez uma escolha e elegeu. Aí foi a ele que ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Ou seja, ainda que o momento seja difícil, ainda que a luta seja grande, ainda que a tempestade lhe sobrevenha, você não pode ter medo, você não pode ficar assombrado, porque eu estou contigo.
Isto é, a minha presença será na tua vida. Nos momentos mais difíceis, você vai entender que não está só. Estou eu ali com você. Meus amados irmãos, nós temos ouvido muitos pregadores dizer: venham aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda usa a expressão corretíssima, seu único Senhor e Salvador, que o é, que Ele vai resolver todos os seus problemas, todos os seus problemas. E isto não é verdade. Jesus não nos chama para resolver todos os nossos problemas. Jesus não nos chama para que a gente venha melhorar de vida. Não. A chamada do Senhor para as nossas vidas é para nos salvar, é para escrever o nosso nome no livro da vida, é para que a gente ande com Ele e Ele ande conosco, e para que a gente tenha direito de uma morada eterna lá no céu. Então não é verdade. Você aceita Jesus e os problemas podem continuar. Não que Ele não possa resolver, Ele pode. Mas eu quero dizer que há 3 tipos de problemas, já falei isso numa outra oportunidade. O primeiro é o problema circunstancial. São as circunstâncias. Se uma cidade, ela pega fogo, ela é incendiada, todos aquela cidade tem que bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor, porque vai atingir a todos, a quem crê e a quem não crê, a quem serve e a quem não serve a Deus. Se vem uma inundação como nós já enfrentamos aqui nesta cidade, ela não vem para uma parte da cidade ou para um grupo de pessoas daquela cidade, ela vem para todas aquelas pessoas que estão naquela região por onde ela está acontecendo. Este sofrimento é circunstancial. E qual é a diferença se todos passam? A única diferença é porque aqueles que estão com o Senhor na tempestade, na luta, na inundação, ele não vai estar só, o Senhor vai estar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. É aí que vai fazer a diferença do medo para o medo, porque os que confiam no Senhor, diz a Bíblia, são como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E os que não têm esperança entram em desespero. Aleluia. Pessoas que não têm esperança, até pelas perdas materiais, se desesperam, e alguns até amaldiçoam o dia que nasceu, porque não tem esperança. Mas os que têm esperança diz: não, levou os bens que eu possuía, mas Deus vai mandar outros, vai me dar condição. Levante a mão se você entendeu. Existe também outro sofrimento, que é o probatório. O probatório é aquele tipo de sofrimento, não que Deus dê, mas que Deus permite para que você cresça, para que você amadureça, porque Ele tem algo extraordinário a realizar através de você, mas no momento você não está preparado para ir. E o que Ele faz? Ele permite que o mal sobrevenha, Ele permite uma grande luta, Ele permite uma grande tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isto acontece, você cresce, você amadurece, e Deus pode sim contar com você, porque você foi preparado naquele sofrimento. Mas existe um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento culposo. É aquele tipo de sofrimento que você tem culpa do é uma consequência do seu erro,
é uma consequência da sua falha, é uma consequência da sua falta de vigilância, é uma consequência do seu pecado. Aí Deus quer tratar com você, aí Ele entra com juízo, e aqueles que entendem que é Deus tratando com ele cai de joelho, ele se prostra, ele pede misericórdia, e Deus é grande em misericórdia, Ele perdoa, e Ele restaura, e você tem uma segunda chance, uma terceira e uma quarta, e uma quinta, e uma sexta. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que Deus entenda que você não perdeu o temor, nem estar brincando com Ele, porque com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. A Bíblia diz: ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Vejamos, amados, o Salmo 34, versículo 18 e 19, está escrito, aleluia: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. Observe o que o salmista diz, que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Levante a mão e adore. Então é este Deus que você ama. A Bíblia, meus amados irmãos, fala em 1 João 4 e 18, que aqueles que têm medo, que se assombram com qualquer coisa, não é perfeito em amor. Por quê? Porque no amor não há medo, antes o perfeito amor lança para fora o medo, porque o medo produz tormenta, e aquele que teme não é perfeito em amor. Vamos entender isso aí. Então Isaías, falando ao seu povo, como nesta noite Deus fala com você, a primeira coisa que Deus quer que o seu povo faça é não ter medo. Ele disse: não temas. Segundo, que o povo entenda que Ele não é um Deus ausente, é um Deus presente. Por isso Ele diz: eu sou contigo. Glória a Deus. E terceiro, que Ele se preocupa com você. Ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra você. Vamos entender isto de uma forma mais clara. Aleluia. E Romanos capítulo 8, abra comigo a Bíblia, 31 e 37. Romanos 8, 31 e 37. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31 está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Normalmente quando você diz isso, que isso é uma pergunta, normalmente o crente diz: ninguém. Não. Todos que não são amigos de Deus, todos que não servem e não seguem a Jesus, pode sim ser contra nós. Glória a Deus. Claro, as verdades que um verdadeiro cristão professa incomoda o mundo, incomoda o inferno, incomoda as pessoas, porque nós somos da verdade, e foi pela verdade que nós somos libertos. E a verdade única, fiel e verdadeira estar aqui é a palavra de Deus. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz essa questão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, não podemos esquecer que Paulo, ele está levando ao conhecimento dos irmãos da igreja em Roma
que eles precisavam ter convicção, que eles precisavam ter certeza do amor de Deus para com a vida deles. Eles precisavam saber que Deus os amava de uma forma tão extraordinária, que eles não precisavam se preocupar com aqueles que haviam sim de se levantarem, de pelejarem, de persegui-los, de aprisioná-los, de até bater neles, mas eles tinham que abraçar a fé e crer neste amor de Deus. Glória ao Senhor. E no versículo 37, Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou. Ele estava dizendo o seguinte: que todas as coisas, que todos aqueles que se levantassem contra, que todas as circunstâncias, não podia de forma alguma levá-los a entender que eles eram derrotados. Não, Senhor. Observe, irmãos, e os versículos 33, 35, digo, ele diz assim: quem o separará do amor de Cristo? Pergunta. Segunda pergunta do texto, ou terceira. Aí ele diz: será, condicionamento, será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E se Paulo estivesse nos nossos dias, ele tinha colocado: ou o coronavírus. Será que o coronavírus vai te separar do amor de Deus? Será que esta pandemia que nós estamos atravessando, será que o número de muitas pessoas que já morreram e outros que estão internados vai nos desmotivar a andar com Cristo e servi-lo? De forma alguma. Quanto maior for a luta, maior é a vitória que Deus concederá a cada um de nós. Quanto maior for o inimigo, grande será a queda dele, porque Deus é Deus. Como está escrito: por amor de ti, 36, somos entregues à morte o dia todo, todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí foi quando ele diz: olha, eu quero dizer uma coisa. Em tudo isso, nele, somos mais do que vencedores. Foi por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, eles: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas. E quando ele escreveu isso, ele estava onde? Em Roma. E estava preso. Mas ele falou de alegria, falou de fortalecimento, e disse que em Cristo ele podia todas as coisas. E alguém pode questionar: como alguém pode todas as coisas se estar preso? Preso fisicamente, mas livre espiritualmente. Ele não podia, meus amados e queridos irmãos, levar todo mundo, ou levar as pessoas a Cristo, levar Cristo às pessoas, glória a Deus, levar a palavra às pessoas. Ele não podia ir às pessoas, mas ele podia sim levar Cristo às pessoas através da sua oração, através da sua intercessão. Glória a Deus. Então o profeta diz assim: não temas, não temas, não temas. E você não pode, meu irmão, temer de forma alguma. Assim como Daniel na Babilônia, ele não teve medo do decreto do rei Nabucodonosor. Era a maior autoridade da época, era Nabucodonosor, mas ele não tem medo, não teve medo. Sabe por que ele não teve medo? Porque a sua vida, a vida de Daniel, estava condicionada à vontade de Deus. E se você condicionar a tua vida à vontade de Deus: ah, pastor, nenhum problema, nenhum mal virá sobre mim. Não estou dizendo isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora, se anime, tenha bom ânimo, eu venci.
Glória a Deus. O que é que tem a ver? Tudo. Porque se ele venceu, eu e você também podemos vencer. Não temas. Faça como Daniel. Ele não teve medo de ir à cova dos leões. Glória a Deus. Ele podia sim ter evitado de ir. E você que está aqui, e você que está em casa pode ouvir comigo, que era muito simples ele não ter ido à cova. Bastava ele ter parado de orar. Bastava ele ter deixado de orar. Irmãos, o diabo não tira férias e nem descansa, já diz a minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Daniel não foi diferente, irmãos. Daniel entra na Babilônia como o quê? Um cativo de Jerusalém. Aleluia. Mas ele entrou com cativo, mas com propósitos. E o propósito de Daniel, primeiro, era de não se contaminar. E o segundo, é 3 vezes ao dia, orar ao Deus do céu, ao Deus que era Senhor da vida dele. Por quê? Porque ele sabia que somente de Deus era que podia vir o livramento. E eu quero profetizar para você que está em casa, e quero profetizar para você que está aqui, que o meu socorro, que o teu socorro não vem de baixo, da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem da retaguarda. O nosso socorro vem do Senhor. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez também a terra. Aleluia! O meu socorro vem do Senhor. Ele não deixará que os teus pés vacilem, ou seja, não vai deixar você se desviar por causa da tormenta. Ele não cochila aquele que te guarda. É certo que ele nem dorme nem cochila, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Escute, o Senhor é quem te guarda. 121:5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e também a tua entrada, desde agora para sempre. O decreto saiu. E por que Nabucodonosor fez aquele decreto? Não era vontade de Nabucodonosor não, irmão. Aquele decreto nunca foi a vontade de Nabucodonosor. E foi de quem? Do diabo. Glória a Deus. Nabucodonosor, ele foi simplesmente enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Só é você observar a trajetória de Daniel na Babilônia. Aleluia. Ele foi amado, ele foi querido. Ele subiu de posição, ele subiu de cargo. E ele terminou, irmãos, como? Glória a Deus. A Bíblia chega a dizer que dos 120 prefeitos, haviam 3 que era maior, que presidiam sobre eles. E desses três, um deles era Daniel. E sabe o que mais? Daniel estava cotado para estar sobre os 2 e sobre os 120. E acontece o quê? O diabo se levanta. Se levanta por quê? Por inveja. Glória a Deus. Por quê? Porque o diabo não quer que a igreja governe, que a igreja reine. Glória a Deus. Por que o nosso presidente é tão perseguido? Não é por outra coisa não, irmão. É Deus na vida dele. É porque ele quer as coisas certas. E o diabo não gosta das coisas certas. Gosta das coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como quiseram destituir Daniel, assim também querem destituir o presidente nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora observe o que a
aquele grupo fez? Fizeram reuniões secretas, ocultas, obscuras, para derrubar Daniel. E vamos fazer o quê? Vamos pesquisar. Vamos procurar a vida dele. Desde quando ele nasceu. Vamos procurar em que nós podemos achar qualquer coisa que possa acusá-lo. Porque o inimigo é isso, irmão. O inimigo é assim, Marcos. Ele sai procurando. Vamos procurar em que nós podemos prejudicá-lo. Mas procuraram, vasculharam, varreram tudo e não acharam coisa nenhuma que desabonasse sua conduta moral, social e espiritual. Não achamos nada. E agora? Não tem jeito. Não, mas temos que dar um jeito. Temos que dar um jeito que ele não vai governar sobre nós. Não, rapaz. Nós somos babilônicos. E ele não é. Ele é judeu. Na nossa linguagem hoje. Ele é crente. E crente não pode estar sobre nós, não. Crente tem que ser capacho, para estar por baixo, não. Jeová diz que nós somos cabeça, nós não somos cauda. Quem é cabeça aqui, levante a mão e glorifique a Deus. Anda cachorrabeana sou. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que como não achar nada, apareceu alguém e disse, tem um jeito. Sabe por que nós não achamos nada? É porque ele está sob a proteção do Deus dele. Como assim? Tem um segredo na vida dele. E a gente não consegue saber como ele consegue tanta sabedoria, tanta habilidade. Agora tem uma coisa, 3 vezes ao dia ele está de joelho no quarto dele, com a janela aberta para Jerusalém. Certamente ele está orando. O segredo da vitória do moço era a oração. E disse, vamos arrumar um jeito para ele parar de orar. Porque o diabo sabe, irmão. Escute, você que está em casa e que não gosta de orar. O diabo sabe que se você não orar, você está fadado ao fracasso. E o diabo sabe a força e o poder que a oração tem. Lembra da oração de Josué no meio de uma guerra? A noite caiu, o lugar para eles era um desconhecido, o inimigo iria ou prevalecer ou fugir. E Josué disse, a gente não pode nem perder essa batalha, nem deixar escapar das nossas mãos essa grande vitória. E ele fez o quê? Vou orar. E ele fez uma oração. Eu disse que ele fez uma oração que ele parou o centro do sistema planetário solar. Isso é pouco? Você conhece algo mais forte do que isso? Se conhecer, me diga. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, e o sol parou. Claro, quando diz o sol parou, sob a ótica humana, porque o sol já é parado, aleluia. Mas foi o centro do sistema solar que parou, aleluia. Porque tinha um crente orando. E quando você ora, o inimigo tem que parar, aleluia. Parar, ou correr, ou mudar, ou morrer. Ele quem vai escolher, problema dele. Aí convenceram Nabucodonosor, fizeram o decreto, levaram para ele assinar. E como sabemos a vaidade do homem, e ele era o rei, disse, olha Nabucodonosor, fizemos uma coisa aqui muito interessante, o senhor, excelência, merece. Ninguém aqui, para ninguém fazer petição a ninguém. Não, nem ninguém fazer petição a outro Deus, tem que fazer petição ao Senhor, que é grande, que é forte, que é poderoso. Aí ele inchou o peito e disse, está certo, assinar onde? Aqui, pronto. Aí saiu o decreto, que a partir daquele dia, ninguém podia fazer outra petição a nenhum Deus. Aí eu pergunto, essa petição, este decreto veio da onde? Do inferno, usando pessoas que não temem a Deus.
Aleluia. Não era a vontade de Nabucodonosor prejudicar a Daniel, mas ele nem se deu conta. Quando o decreto saiu, que ele assinou, Daniel tinha no seu livre-arbítrio a opção de parar de orar ou de continuar orando. Parando de orar, o problema social estava resolvido. Aleluia. E se ele continuasse, ele sabia que a sua cabeça estava a prêmio. E agora, qual era a decisão que ele iria tomar? Certamente, ele conversou com seus companheiros, mas nenhum dos seus companheiros foram pegos. Por quê? Porque o alvo era ele. É como hoje, qual é o alvo? A igreja. Glória a Deus. E meus amados irmãos, e naquele momento, Daniel disse: não, eu vou continuar orando, ainda que custe a minha vida, mas eu não pararei de falar e ter comunhão com o meu Deus. Interessante que ele fazia isso na casa dele, e ele foi como de costume. Daniel 6:10, como de costume ele foi. Era uma prática diária, era um compromisso com Deus, que todo crente deve ter, seu compromisso diário com Deus de oração, e não orar apenas na hora do desespero. E quando ele dobrou os joelhos, quem estava lá com luneta? Os seus amigos de poder, que foram eles que criaram a situação. E viram. Se fosse hoje, passava logo, tirava a foto e já mandava direto para o rei. Mas não era. Eles saíram e foram lá e disseram: olha, tem um desobediente aqui na corte que não te obedece não. Tu fez o decreto, terminou de fazer, ele já está lá de joelho. E tem aqui as provas. Todo mundo viu. Foi ou não foi? Todo mundo foi. Pronto. Manda prender o homem e decreta a sentença. E qual é a sentença? Morte. Que tipo de morte? Comido pelos leões. Aleluia. E lançaram Daniel na cova, mas os leões não podem comer a Daniel, porque a mão do Senhor estava com ele. E quando jogaram, o anjo chegou primeiro e segurou Daniel lentamente. Ele desceu em câmara lenta, segurado pelos anjos. Porque se Daniel, irmãos, ao ser projetado naquela altura, que cerca de 7 a 8 metros, 10 talvez, glória a Deus, na idade de 84 anos, não teria ficado nem um osso no lugar, teria se arrebentado, não precisava nem um leão comer, só da queda ele morria, mas ele desceu em câmara lenta, segurado pelos anjos. E quando chegou ali, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, que não puderam fazer coisa alguma. Aleluia. No outro dia, com pesar no coração, o rei foi lá para tirar o selo e disse: acaso Daniel, o Deus, olha que mensagem que o rei deu, mensagem profética, acaso Daniel, o Deus que continuamente tu serves, veio te livrar? E Daniel disse: rei, meu senhor. Aleluia, aleluia. Escute, o nosso Deus é Deus que dá livramento. O nosso Deus não é o Deus que não permite que você vá à cova, mas Ele não deixa que os leões te devorem. Aleluia. Então não precisa ter medo, irmãos, porque Deus é contigo para te guardar. Aleluia. Ainda os hebreus, com outra investida do inferno, glória a Deus, quando em Durã foi levantada uma enorme estátua, foi feita uma festa de consagração, e todos tinham que se prostrar, tinham que adorar aquela imagem, e aqueles moços disseram: não, glória a Deus, de forma alguma. Por quê? Vamos ter que nos curvar? De maneira nenhuma. Nós somos hebreus, ou seja, nós somos crentes.
Crente não é idólatra. Crente serve ao único Deus que é verdadeiro e que é real. Aleluia. E a Bíblia, meus amados irmãos, vai dizer que aqueles jovens não se curvaram, mas logo apareceu alguém que os delataram, e eles foram jogados na cova, na fornalha, depois de aquecidos 7 vezes mais. De sorte que quem foi jogar morreu queimado. Mas eles passearam no meio do fogo, porque o 4º homem estava com ele. Foi a mensagem que eu mandei para vocês quando hospitalizado. Alguém ligou, alguém mandou uma mensagem: pastor, como o senhor está? Eu digo: estou passeando na fornalha com o 4º homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa vida está na mão de Deus, e nós não precisamos ter medo na hora da tribulação, na hora da tentação, na hora da prova, na hora que os nossos inimigos se levantam e pensam que prevalecerão. Não, Senhor. O salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Há uma luta, há uma guerra, há. Glória a Deus. Escute, Pedro, ele foi preso. Tiago foi preso primeiro. Tiago morreu a fio de espada. Foi decapitado na prisão. Tiago. Na sequência, aquilo agradou o povo. Agradou quem? Que povo? Os ímpios. Os que não amam a Deus em a sua obra, nem os que ele serve. E quando Tiago foi decapitado, isso todo mundo gostou, exceto os que serviam a Deus. E aquilo, Herodes, vendo que agradou o povo, ele queria ser popular, aí fez a média: manda prender também a Pedro. Glória a Deus. E pegaram Pedro, colocaram na prisão, e não o mataram como fizeram Tiago, porque os crentes foram tudo para a porta da cadeia, do presídio. Ele disse: não. Eles com medo dos crentes que estavam todo mundo lá, formou uma multidão. Glória a Deus. Eles com medo disseram: não, hoje a gente não mata não, vamos deixar para amanhã. Glória, morte premeditada, vamos deixar para amanhã. Glória a Deus. Porém, meus amados irmãos, Pedro estava seguro com Cristo. Pedro sabia em quem ele cria. Pedro sabia a quem ele estava servindo. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que todos os fios de cabelo da sua cabeça, Deus sabe a quantidade. Glória a Deus. Então, naquela noite, Pedro deita e dorme tranquilo. E nós sabemos que não precisa ser hipertenso para a pressão subir. Ela sobe também por questões emocionais. Glória a Deus. Mas a pressão de Pedro, 12/8. E ele dormiu tranquilamente. Até que a certa hora, o anjo chega, bate nele, diz: Pedro, acorda, rapaz. Ele acordou. E ele acordou, irmãos, ainda sonolento, pensando que tratava-se de um sonho. Ele não estava tendo aquilo como uma realidade, como algo que estivesse acontecendo. Glória a Deus. Aí o anjo diz: calce as alparcas, coloque a capa e vamos sair daqui. Disse: como? Olha lá. Um quaterno de soldados, 40 soldados armados, portas fechadas. Ele diz: me acompanhe. Glória a Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele não fecha, que Ele não abre, a porta que Deus fecha, ninguém abre. A que Ele fecha. Mas a que Ele não fecha,
Aqui ele fecha, ninguém abre. Agora aqui ele não fecha e o homem fecha, ele abre. Aí ele sai, o anjo vai na frente passando, e à medida que o anjo passa, presta atenção, milagre, o anjo passa, a porta se abre, Pedro passa. Glória a Deus. E eu pergunto, e o que estava fazendo 40 soldados para tomar conta dele? Por que não tomaram? Porque está escrito, Isaías diz, serão envergonhados todos aqueles que pelejarem contra vocês. Você não entendeu. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus disse, não temas porque eu sou contigo, Ele disse, não te assombres porque eu sou o teu Deus. E Ele disse, versículo 11, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem ou que contenderem contra ti, serão reduzidos a nada, aqueles que contenderem contigo. Então, amados, Pedro sai da prisão. A resposta daquelas irmãs que oraram chegou no céu, e Deus respondeu na terra, e ele vai para a casa deles, e ali grande é o movimento pentecostal naquela casa. Então você e eu, na nossa geração, não precisamos ter medo, seja qual for a situação ou a circunstância, porque é promessa de Deus a sua presença em nossas vidas. Glória a Deus. Ele pode permitir que você perca o emprego, mas Ele abre uma porta de um emprego melhor. Louvado seja. Estamos agora numa crise sem precedente. Muita gente vai perder o emprego, e já tem pessoas sofrendo, pensando o que é que eu vou comer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas adoecendo, tem pessoas ficando com depressão. Fica não, meu irmão. Levanta os olhos para cima, porque é de lá que vem o teu livramento, é de lá que vem o teu socorro, e é Deus quem vai cuidar de você. A viúva disse, vou fazer a última comida para comer e morrer com meu filho. Não, senhora, a senhora nem vai comer, nem vai ser a última, e nem a senhora vai morrer. Faz o que a senhora ia fazer, prepara o teu bolinho e dá para mim. Porque dá para o profeta, glória a Deus, porque o segredo de ter é dar. Amém? Aí o Senhor diz, porque eu sou contigo. Você acredita nessa história? Você acredita mesmo que Deus é com você? Faça um exame introspectivo. Reflita. Será que Deus é comigo? Ou será que eu estou só? Um dia, Jacó, fugindo da sua casa, com medo de ser morto pelo seu próprio irmão Esaú, ele foi para a casa do seu tio, errante pelo deserto, e ele pensou que estava só. Porque eu sei que existem situações, e eu já passei por muitas delas, não foi por uma não, foi por muitas delas, que a gente pensa que está só, que a gente diz assim, o céu para mim está como que de bronze, Deus não fala comigo, Deus não me responde, eu estou só, Jesus não me ama mais. Faça isso não. Aleluia, Ele está lá, ao seu lado. Mas é necessário que você passe para conhecê-lo mais e melhor. E a Bíblia diz que ele, cansado, exausto, do sol causticante, aleluia, ele deita
coloca a cabeça numa pedra e dorme. E de repente, ele tem uma visão. E naquela visão ele vê uma enorme escada, que é posta do céu à terra. Glória a Deus. E ele começa a observar. E ele observou uma coisa muito interessante. Anjos que subiam pela escada e que desciam. Ora, você vai ver que os anjos subiam. Se os anjos estivessem em cima, desciam pela escada. Mas os anjos não estavam em cima, os anjos estavam embaixo. Significa que em toda a trajetória da sua vida, ele não estava só. Havia anjos acampados ao seu redor para dar livramento. Escute, na caminhada tua, você não está só. Existem anjos acampados e ao seu serviço para que Deus seja glorificado. Aleluia! E ele acompanhou a subida do anjo até ver Deus. E ele ouviu o Senhor. E o Senhor começou a falar com ele e renovar as promessas feitas a Abraão, seu servo. Por quê? Porque Deus é com ele, foi com ele, era com ele, foi comigo, é comigo e é com você também. O salmista disse: contigo, olha que fé, contigo passo pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus, eu salto muralhas. Isto quer dizer o seguinte: que seja quantos forem os nossos inimigos, seja um exército inteiro contra nós, não precisamos nos preocupar. Vamos passar pelo meio, como Pedro passou pelo meio. Aleluia. E não seremos abatidos. E ainda com a força dada por Deus, saltaremos muralhas. Isto quer dizer, não há nenhum obstáculo, ou não será nenhum obstáculo que vai impedir a tua jornada. Não será exército nenhum que vai impedir a tua jornada. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, para Deus dar livramento a cada um de nós, Ele não precisa de muita coisa não. Quem não lembra a opressão dos midianitas sobre Israel? Era muita gente que os oprimia, mas Deus procura um homem. Deus procura um homem, e ele encontra Gideão, glória a Deus, que malhava o trigo. E quando Deus o encontrou, chamou ele de jovem muito valente e disse: o Senhor é contigo. E ele não se deixou levar pelas emoções, porque hoje, irmãos, a igreja vive momentos, ou viveu muitos momentos emotivos, momentos dos crentes fazer aviãozinho, rodopiar e fazer tantas coisas, que eu não sou contra nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só estou lembrando os crentes emotivos, e aquela alegria e aquele fogo apagou. Por quê? O que está acontecendo? Glória a Deus. Será que hoje você não tem mais a força de fazer o aviãozinho, de dar a rodadinha? O que aconteceu? Era do Espírito ou era de você mesmo? Será que o corona ou qualquer outra praga ou epidemia tirou o melhor de Deus da sua vida? O que está acontecendo? Era uma multidão de midianitas. Aí Deus achou um homem, somente um, e chamou ele de varão valoroso, e disse: o Senhor é com você. Aleluia. Ele disse: como? Me diga uma coisa. Todos os milagres que os meus pais
os ancestrais me falaram: o que é feito desses sinais? Eu não vi nada. Olha a situação do povo. Não tem mais moradia, estão nas cavernas, não tem mais sossego, vive com medo. A gente planta, o inimigo vem e destrói tudo. As nossas ovelhas, eles roubam. E o nosso povo está na completa miséria. Por que tudo isso? E com que eu vou livrar a Israel? Porque o Senhor disse: olha, é você que vai livrar. Ele disse: eu como? Eu sou de uma família pequena, a menor desta nação. Ou seja, insignificante, sem nome, sem posição, sem dinheiro. E dessa família pequena, eu sou o menor. Deus disse: serve. É você que serve. Deus nunca procura os grandes, os maiores. Deus procura os menores. Aleluia. E disse: é você que vai livrar. É você. E meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que Gideão fez um exército de 32 mil pessoas. E Deus disse: olha, dê uma mensagem para este povo. O tema vai ser: não conto com covardes. O tema da mensagem de Gideão naquele dia: Deus não conta com quem é covarde. Glória a Deus. Se você é covarde, Deus não conta com você. Glória a Deus. E quando ele deu aquela mensagem, houve murmuração por parte de uns, porque sempre tem os murmuradores, os críticos, os revoltados. Como é que eu vou dar uma mensagem? A gente está aqui para ajudar. Ajudar quem? É Gideão. Então está no exército errado. Você tem que estar aqui para ajudar homens. Você tem que estar aqui para se comprometer com o reino e fazer a obra de Deus do reino. Aleluia. Não estamos servindo a homens, estamos servindo a Deus. Agora, o que é que você está fazendo no reino? Aleluia. Amados, naquela mensagem, 32 mil homens voltaram. Ou seja, havia no meio daquele exército 32 mil covardes. E Deus não queria contar com eles. Mas na frente, o Senhor disse: Gideão, põe este povo no riacho para beber água. Aleluia. E observe os que estão desapercebidos. Você não pode contar com um soldado desapercebido, que não leve a sério a batalha, a guerra. Irmãos, estamos vivendo em momentos cruciais e difíceis da igreja na terra. E como soldados, bons soldados de Cristo, nós temos que vigiar, nós temos que estar armados, e nós temos que estar na presença do Senhor, de joelhos e orando, e clamando, e repreendendo os demônios dessa nação e do mundo. E Gideão ficou observando. Aí tinha soldado que ia lá, pegava água, espada de um lado, molhava a mão, enchia d'água, estava na boca e olhava para um lado e por outro, atento, vigilante. E outros não, chegaram, viram a água: eu estou precisando de água, eu quero saber do resto. Metia a cara dentro, esquecia do mundo. Disse: olha, isso aí pode mandar voltar. Serve não, irmão. Tem crente que não sabe o que é que está acontecendo. Tem crente que não está vendo nada que está acontecendo. Tem crente que não está vendo o trabalhar de Satanás para destruir a vida dele próprio. Tem não. Meu Deus, e agora? Aí Gideão diz: olha, vamos separar. Tinha quantos? 10 mil. E agora? Só tinha 300. 9.700 voltaram. Como vencer uma guerra como aquela com 300 homens? Quando Deus está no meio. Aleluia. Não é quantidade que Deus procura qualidade. Homens fiéis, homens de verdades, homens capazes, homens que não têm a sua vida por preciosa. Por isso Deus disse: eu sou contigo.
Aleluia! Deus é com você para que você possa enfrentar os gigantes da nossa geração. Deus é com você para você enfrentar os Acabes da nossa geração. Deus é com você para dar livramento em todas e quaisquer situação. Você acredita nisso? Escute para concluir. O Senhor fala: envergonhados, confundidos serão todos aqueles que pelejarem contigo. Quero dizer aos amados irmãos que Deus tem muito interesse de dar livramento a cada um dos seus filhos, porque cada milagre que Ele faz na vida de um crente, o nome dele é glorificado. E a maior batalha que nós enfrentamos hoje é a batalha espiritual. A guerra, irmãos, que vivemos é uma guerra espiritual. Glória a Deus. Quando o rei da Assíria resolve destruir o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que Eliseu recebia de Deus a revelação e dizia: olha, em tal e em tal lugar o exército da Síria colocou uma emboscada contra o meu povo. E prontamente Eliseu mandava avisar o rei em Samaria da emboscada, e o rei não passava por lá. Glória a Deus. De sorte que o rei da Síria fez uma reunião quente, revoltado, e disse: no nosso meio existe traidores, porque ele não tinha como saber que a gente estávamos no lugar tal, não tinha como saber no outro dia estar em lugar tal, eles não tinham como saber. Então existe no nosso meio alguém que está levando para eles os nossos segredos, os nossos planos, os nossos projetos. Aí levantou alguém e disse: não, rei meu senhor, é porque lá em Samaria tem um homem de Deus, e tudo que o senhor trata aqui, Deus revela a ele lá. Quem ora tem revelação de Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei, ele manda um exército inteiro para pegar um homem. Pense comigo, um homem só. Ele mandou um exército inteiro e cercaram Dotã, aonde Eliseu estava. E quando Geazi sai lá fora da tenda, quando ele vê, estão cercados pelo exército, ele entra desesperado e vai falar com Eliseu. Diz: Eliseu, estamos perdidos. Perdidos por quê? Estamos cercados pelo exército do rei da Síria. Diz: não, meu filho, se preocupe não, Deus vai nos dar vitória. Isso se chama fé. Quem viu o exército não foi Eliseu, foi Geazi. Aí diz: como é que Deus vai estar conosco? Eliseu diz: olha, os que estão conosco são mais poderosos, mais fortes do que aqueles que estão com ele. Eliseu também não teve a visão de ver atrás deles soldados e carros e carruagem, cavalos de fogo. Ele não viu. Ele disse: pela fé, porque a fé move montanhas. Mas o moço não se conformava, estava apavorado. Aí Eliseu disse: vou fazer uma oração por você, meu filho. Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E quando os olhos de Geazi foram abertos, ele viu que atrás de Eliseu havia outro exército de carros e cavalos de fogo. Aleluia, não foi Eliseu que viu, foi o moço que viu por causa da sua incredulidade. Aleluia, deixa a incredulidade de lado, que Deus esta noite abra os seus olhos para você não ter medo e ver o grande livramento que Deus vai dar a você, a sua família, a sua casa, aqueles que são seus. Quitéria louva a Deus, aleluia.